Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia estarei trazendo para vocês aqui um conteúdo, um tópico, um tema diferente. E aí, você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal? Se a resposta for sim, se inscreve aí, vai, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam e ativem as notificações do canal para não ficar de fora. Um comentário como incentivo ao meu trabalho me deixaria bem feliz, né? Bem, recados dados, vamos ao que interessa. Hoje vou trazer aqui um caso criminal. Talvez até vocês já tenham ouvido falar, mas essa história me deixou arrepiada e até enojada de certos tipos de seres humanos, se é que possamos chamá-los assim, né? Vamos lá. A aterrorizante história de Ted Bundy e seu notório legado como um serial killer sedutor, por Toby Forbrand, 26 de julho de 2022. Você sabia que Ted Bundy teve seu pior momento na prisão? Os presos fizeram coisas ocultas com ele até o seu último dia de vida, no ano de 1989. Conheça a história de um dos assassinos em série mais conhecida de todos os tempos. Você já foi pego fazendo algo ruim e tentou de todas as formas arrumar uma boa desculpa? É da natureza humana transferir a culpa e querer deixar mais brando a gravidade de uma situação negativa. Com isso em mente, é preocupante quando alguém se afunda em seus caminhos mais sombrios. Foi exatamente isso que Ted Bundy fez. Ted Bundy entrou para a história como um dos mais icônicos serial killers que já existiram. Tirou a vida de mais de 30 mulheres em um ritmo alarmante por 4 anos. Ele era o exemplo perfeito de uma pessoa narcisista e a maldade em sua forma mais pura. Ele nunca tentou negar isso. De acordo com o próprio Ted Bundy, ele é um filho da Pi. O filho da Pi mais frio que você já conheceu? Fica aqui comigo enquanto investigaremos mais a fundo o reinado de terror de Ted Bundy. Não sei se estou pronunciando certo, tá? Mas a história aqui é o que é importante. Suas inúmeras fugas das autoridades e o desfecho quando finalmente a justiça foi feita. Vamos conhecer um pouco aqui da infância desse ser humano. Foi uma infância bastante caótica, né? Nenhuma família perfeita, isso já sabemos. Mas a educação que Ted Bundy teve foi particularmente fora de qualquer doutrina. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, era uma jovem mãe solo. Quando deu à luz, no estado de Vermont, nos Estados Unidos da América. Horrorizados com a falta de formalidade, os avós passaram a criar Ted como seu próprio filho. E ele cresceu pensando que sua mãe, na verdade, fosse sua irmã. Mas, para a infelicidade de Ted, seus avós não eram o tipo mais gentil e amoroso.
Em vez de amá-lo, eles constantemente batiam nele e também em Eleanor. Até que um dia isso se tornou difícil demais de suportar. Eleanor escolheu Ted, seu filho de 5 anos, e partiu. A dupla foi morar com uma família na cidade de Tacoma, Washington. Na cidade, Eleanor se apaixonou por um cozinheiro de hospital chamado Johnny Bund, e os dois se casaram. Assumindo o papel de padrasto, Johnny substituiu o sobrenome, do menino e deu a ele o seu próprio sobrenome. Infelizmente, a vida em casa não melhorou muito. O fator comum entre os detalhes detalhados. Mesmo que Eleanor conseguisse, que ela tinha conseguido escapar da fúria de seus pais na tentativa de proteger o jovem Ted dos abusos constantes de seus pais, seu filho não era um grande fã de seu padrasto. Mais tarde, Ted retratou Johnny de forma negativa, alegando que ele não era muito esperto e não ganhava muito dinheiro. Não se sabe muito mais do que esses detalhes sobre a infância de Ted Bundy ou qualquer outro trauma que possa vir a ter contribuído para suas ações maliciosas nos anos seguintes. Na verdade, vários relatos indicavam que ele viveu uma vida bastante natural, de forma solitária, apesar de ser razoavelmente benquisto na escola. Entretanto, Ted revelaria tempos depois fantasias sombrias que se espalharam por toda a sua vida. Em uma delas, ele se descreve, como um perseguidor de mulheres, misteriosamente à noite nas ruas. Recomeçando a sua vida em Tacoma, Ted teve a oportunidade de ingressar em uma boa educação. Em 1965, ele se formou no ensino médio e matriculou-se na Universidade de Puget Sound. Assim como os estudantes, ele não se adaptava e decidiu então estudar em outro lugar. Ted pediu transferência para a Universidade de Washington um ano depois, planejando estudar chinês. Mas parecia que tudo aquilo não era bom para ele ou não era para ele. No ano de 1968, ele abandonou por um tempo a universidade e se rematriculou em sua primeira escolha, psicologia, escolhendo passar o seu tempo livre visitando a costa leste. Durante esse período, ele aprendeu que toda a sua vida não passava de uma mentira, que a mulher que ele sempre pensou ser sua irmã era, na verdade, sua mãe. Era de se imaginar que isso causaria um sério impacto em seu psicológico. Embora muitos considerassem Ted Bundy uma pessoa solitária, ele tinha um certo charme e nível de atração que chamava a atenção de várias mulheres. Estudando na Universidade de Washington, uma pessoa divorciada de Utah foi apaixonada por Ted. Elizabeth Chloe Pfeiffer trabalhava como secretária no campus da Faculdade de Medicina quando começou a namorar o futuro serial killer.
Nos anos seguintes, a polícia chegou a contar com o relato de Elizabeth sobre Ted como suspeito dos então assassinatos no Noroeste Pacífico, região da América do Norte. Elizabeth finalmente declarou sobre os últimos anos de seu relacionamento com Bud, dizendo: "Eu ainda o via como o Ted que eu descobri que conheci, porque eu simplesmente não conseguia entender o que eles estavam contando que ele tinha feito. E depois de tantos anos de aconselhamento, orações e evolução, aceitei que ele era sim quem ele estava sendo acusado de ser. Ele é violento, um psicopata sexual. Eu apenas não entendia isso no começo." Outra fonte valiosa seria Ann Hull, uma ex-policial de Seattle que conheceu Ted quando os dois trabalhavam na linha de frente do Centro de Crise de Seattle. Na verdade, Ann chegou a escrever uma biografia de Ted Bundy intitulada The Strange Beside Me, o estranho ao meu lado. Porém, estamos nos antecipando demais. Vamos voltar ao primeiro crime. E a violência começa. Ted Bundy não foi apenas um assassino em série, mas um acadêmico em série. Vamos entender melhor? No ano de 1973, ele foi aceito em uma universidade, ou melhor dizendo, na Universidade de Puget Sound, para estudar direito. Embora não tenha terminado, ele participou de alguns meses de algumas aulas, estando exatamente onde queria estar. Ted Bundy iniciou sua carreira criminosa no ano de 1974. Seu primeiro ataque conhecido não foi um assassinato, mas abuso e agressão. Depois de observar Karen Sparks, de 18 anos, uma estudante dançarina da Universidade de Washington, Ted invadiu seu apartamento, pegando Karen desprevenida. Ted a espancou com uma peça de metal retirada da cama. Com ela ainda inconsciente, ele abusou dela de uma maneira brutal e a vida de Karen nunca mais foi a mesma. Depois que ela acordou, estava inválida, de um coma de 10 dias. Mas Ted sentia prazer pela violência e desejava mais. Vou abrir um parágrafo aqui para vocês, meus amigos. Se você for sensível, não prossiga no vídeo. Vamos dar continuidade? Ted Bundy define sua próxima vítima. Não temos certeza de cada uma das vítimas infelizes de Ted, mas o próximo alvo confirmado foi Linda Ann Halley, outra estudante da Universidade de Washington. Infelizmente, Linda, ou seja, infelizmente para Linda, ela não sobreviveu para nos descrever essa história. Um mês depois de abusar em Sparks, Ted usou a mesma tática invadindo o apartamento de Linda logo pela manhã. Uma vez lá dentro, ele bateu nela, deixando-a inconsciente, elevando o nível de sua tática criminosa. Ele envolveu o corpo dela numa lona e levou até o carro. Linda nunca mais foi vista, pelo menos não viva ou inteira. Levou muito tempo até que seu crânio fosse encontrado em um dos lixões de Ted Bundy. Definindo seu comportamento em série, percebendo que poderia fugir de seus crimes sórdidos,
Ted continuou violentando estudantes mulheres na movimentada área da faculdade. É como dizem, a prática leva à perfeição. E ele logo aperfeiçoou o processo de atrair moças inocentes para seu domínio. Ted se aproximava e se aproveitava de um gesso que ele usava ou se fazia de incapacitado e enfraquecido. Depois ele pedia ajuda às vítimas desavisadas, que o ajudava a colocar algo qualquer em seu carro. Ted desenvolveu um modus operandi que envolvia espancar a mulher até deixá-la inconsciente, antes de amarrá-la, abusar dela, do corpo dela e, enfim, ceifar-lhe a vida. Ele descobriu um local remoto na floresta para despejar os corpos e visitava regularmente o local para brincar com os cadáveres. Desculpe-me eu elevar a voz, mas é inexplicável. Que cara mais grotesco. Vamos voltar aqui. Nos casos mais perversos, e ainda fica pior, ele mantinha os crânios de suas vítimas dentro de seus apartamentos como troféus. Para uma pessoa sensata, suas ações não eram apenas desumanas, eram inaceitáveis. Ainda assim, Ted tinha uma explicação. Ted não tinha vergonha de assumir a responsabilidade por seus crimes. Embora o próprio pensamento de suas ações possa enojar por sua frieza, ele se gabou revivendo os momentos extremos. Mais tarde, Ted Bundy justificou os seus interesses dizendo: a posse final era, de fato, tirar a vida e depois a posse física dos restos mortais. É mesmo grotesco, assustador. De acordo com Ted, o assunto possessão foi fundamental para sua motivação. Ele continuou a ceifar vidas. E não é somente um crime de desejo, de violência, o que ele diz. Se tornava uma possessão. Segundo palavras dele, ele se sentia assim com as vítimas dele. Elas são parte de você. A vítima se torna parte de você. Os dois são para sempre um. E os terrenos onde você ceifa a vida delas e as abandona se tornam sagrados para você. Você sempre será atraído de volta a elas, as suas vítimas. Depois de ceifar a vida de sua primeira vítima, ele continuou uma série de novos assassinatos. A polícia reage ao desaparecimento das estudantes. Uma única estudante desaparecida pode ser negligenciada como um caso isolado. Porém, Ted Bundy sequestrou e ceifou a vida de pelo menos 5 estudantes universitárias ao longo de 5 meses. Suas vítimas incluem Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks,
Brenda Carol Bowles e Georgian Hanks. Todas elas estudavam no Noroeste Pacífico. Os aparecimentos foram apresentados no radar da polícia e a grave situação motivou a abertura de uma importante investigação. A força policial local uniu esforços com diferentes agências governamentais e até o próprio Departamento de Serviços de Emergência do estado de Washington, onde Ted Bundy trabalhou na época. Isso não só antecipou seu conhecimento em qualquer progresso, mas apresentou Ted a Carole Ann Bond, 2 vezes divorciada e mãe de 2 filhos. Os dois chegaram a namorar posteriormente, cruzando as fronteiras com seus crimes. A notícia das universitárias desaparecidas se espalharam por todas as partes e muita gente estava à procura do autor do crime. Com base no depoimento de testemunhas, a polícia fez um retrato falado do possível suspeito e de seu veículo. E as características, curiosamente, se esclarecem com Ted Bundy e o seu carro. Por sorte, os corpos das vítimas foram encontrados na floresta. Mas, pela força do destino, Ted se mudou para a cidade de Salt Lake para estudar direito. Ao invés de virar a página e parar com os crimes, ele continuou fazendo o que fazia de melhor: assassinar e abusar de jovens mulheres. Entre suas vítimas havia uma pessoa pedindo carona em Idaho, no Noroeste Pacífico, e 4 jovens adolescentes de Utah. A crueldade de Ted Bundy atravessava fronteiras. Acusações contra Ted Bundy. A maioria das pessoas se esqueceram que os desaparecimentos pararam de acontecer em Tacoma e voltaram a ocorrer em Utah. Mas Elizabeth Chloe Pfeiffer sabia que Ted havia se mudado. Quando ela soube dos assassinatos em Utah, ela denunciou à polícia o mesmo pela 2ª vez, e reafirmando as suas suspeitas sobre seu ex-parceiro. Suspeitas essa que a essa altura do campeonato fora confirmado. Foi confirmado que Ted Bundy era perfeitamente compatível com o perfil e também com o local. Com as provas acumuladas contra Ted, a polícia não teve outra opção a não ser colocá-lo na lista de suspeitos. Mas será que ele ficaria lá? Conforme aumentavam os números de corpos, Ted se tornava cada vez mais confiante, além de distraído. Ted deixou passar um deslize no dia em que sequestrou Janice Anne Alt e Denise Marie Naslund. Aquele seria um crime sorrateiro contra 2 mulheres, mas suas ações foram testemunhadas por espectadores. De acordo com o depoimento de testemunhas, um jovem atraído com o braço enfaixado sequestrou as 2 mulheres. O suspeito dirigiu um Fusca marrom
e disse que seu nome era Ted. A polícia divulgou a descrição e mais pessoas apareceram para ajudar a identificar Ted Bundy como suspeito, incluindo, a já dita sua ex-namorada, um amigo próximo, um colega de trabalho e o seu ex-professor de psicologia. Aliás, Ted usou o seu verdadeiro nome e, mesmo assim, a polícia foi incapaz de prendê-lo. Embora a polícia tenha recebido uma foto muito evidente de Ted Bundy, a descrição se perdeu entre uma montanha de pistas. Quando as autoridades chegaram para julgar Ted, não viram nada demais, mais que um estudante de direito bem arrumado, que não tinha antecedentes criminais depois de adulto. De acordo com eles, Ted não se encaixava no perfil do agressor. Por um bom tempo, Ted conseguiu passar desapercebido pela suspeita das autoridades, sem qualquer responsabilidade. Ted ceifou a vida de mais de 30 mulheres inocentes em 7 estados e se tornou um dos mais notórios serial killers que já se viu. Seu último advogado descreveu como a própria definição do mal em seu coração. Mas então, como Ted fora capturado? Em alerta. Acreditando que ele era mais esperto que as autoridades, Ted foi abstraído pelas suspeitas que envolvia seu nome. Ignorado pelas autoridades, Ted atravessou as fronteiras estaduais e continuou ceifando vida de mais mulheres. Enquanto isso, uma descrição de seu perfil circulou entre as autoridades locais e os policiais estavam atentos a novas investigações. Em agosto do ano de 1975, depois de 4 anos colaborando para uma onda de assassinatos, Ted Bundy foi autuado nos arredores de Salt Lake. Um policial em atividade notou máscaras, algemas e outros objetos em seu carro. Suspeito, mas sem um flagrante para prendê-lo, o policial colocou Ted Bundy no radar, construindo um caso contra Ted Bundy. Depois que os materiais suspeitos foram encontrados no carro de Ted, as autoridades se sentiram seguras para persegui-lo como o principal suspeito. A partir do momento em que sua descrição foi confirmada, Ted se livrou do carro. Felizmente, a polícia conseguiu rastrear o seu Fusca, onde comprometeu-se com o seu DNA, de forma justa, com 3 vítimas. Agora a polícia tinha o que pediu para dar andamento às legislações. Ou seja, ele quis dar fim no Fusca, mas deixou o DNA das vítimas no mesmo. Prosseguindo aqui, Ted Bundy foi chamado a uma sala de interrogatório para dar um depoimento. Uma das mulheres que ele tentou sequestrar estava lá, sentada, atrás do vidro, apontando Ted como autor.
Munida com essa nova prova, a polícia foi convencida da denúncia de Ted por sequestro e abuso de ordem sexual. Com Ted encurralado, a polícia fez de tudo para construir um caso de assassinato contra ele. Não há paz para os perversos. A polícia achou que estava tudo sob controle agora. Com Ted Bundy preso, os jovens estudantes, ou melhor dizendo, as jovens estudantes estariam protegidas de suas crueldades. Mas essa era uma suposição de tanta perigosidade de se fazer. Com o seu conhecimento limitado e ego exagerado, Ted resolveu se representar no tribunal, o que ofereceu a ele privilégios como pausas, pré-julgamento e ficar sem algemas. No ano de 1977, Ted Bundy estava em uma pausa na biblioteca jurídica do tribunal em Aspen, Colorado. Enquanto aguardava, ele pulou a janela do segundo andar e fugiu. Ele conseguiu desaparecer por entre as árvores. Livre da cadeia, Ted Bundy partiu para Aspen Mountain. Assim que chegou lá, ele invadiu uma cabana e um trailer, roubando todos os suprimentos necessários para a sobrevivência. No entanto, ele pegou pouca coisa e foi preciso desaparecer no deserto. Voltando às escondidas para Aspen, ele roubou um carro e tentou se distanciar o máximo que podia para não ser capturado. Mais uma vez, sua arrogância levou a melhor em cima dele, e sua direção imprudente no volante chamou a atenção de policiais locais. Depois de 6 dias foragido, Ted Bundy retornou à cadeia, fugindo pela segunda vez. Você deveria estar pensando, sua primeira fuga faria com que as autoridades aumentassem a segurança. Mas em menos de 6 meses, Ted Bundy escapou pela segunda vez. Lá, de alguma forma, Ted teve contato com um mapa da prisão e viu que sua cela estava abaixo da sala da direção do cárcere. Apenas um pequeno espaço afastava as duas salas. Ted fez negociações com outros presos e arranjou uma serrinha. E enquanto todo mundo tomava banho ou se exercitava, Ted raspava as camadas de gesso de sua cela, até que um pequeno espaço onde ele pudesse rastejar fosse aberto. Percebendo que não caberia lá dentro, ele entrou em uma missão extrema de perder peso. O passo final de seu plano foi guardar o dinheiro que sua futura esposa Charlotte Hambone passava a ele secretamente pela prisão. Chegada a hora de escapar, Ted então emagreceu o suficiente para caber no pequeno espaço. Rastejando até a sala da direção, ele se sentiu aliviado por não encontrar o oficial ali e rapidamente tirou o macacão da prisão e vestiu as roupas civis do carcereiro. Feliz com sua aparência, Ted simplesmente saiu pela porta da frente da prisão tranquilamente. Sabendo que não tinha muito tempo, Ted imediatamente roubou o carro e partiu direto para a Flórida. Seu plano era manter um estilo de vida discreto, mas a realidade não foi bem essa. Sem poder fazer uma nova identidade, ele ficou impossibilitado de conseguir um emprego.
Então voltou à sua vida de crimes. Bastou começar a roubar para o seu comportamento maléfico voltar a crescer. Os crimes continuavam. Ted ficou foragido por 2 semanas, mas não resistiu ao desejo de cometer mais crimes cruéis. Em 15 de janeiro de 1978, ele invadiu uma república de estudantes, Chi Omega, no campus da Universidade Estadual da Flórida. Não demorou muito para ele abusar de tirar a vida de Margaret Bowman e Lisa Levy. Em seguida, ele abusou de Kathleen Kleiner e Karen Chandler, que sobreviveram, mas não escaparam livres de ferimentos. Toda a agressão durou apenas 15 minutos e sua sede de sangue não foi saciada. Novamente, na estrada, Ted invadiu o apartamento de Sherry Thomas e violentou a moça. Apesar dos crimes bárbaros, Ted evitou ser pego e continuou com o sequestro, dessa vez de Kimberly Diane Lush, de 12 anos. Em 8 de fevereiro, ele ceifou a vida de um jovem e escondeu o seu corpo em uma fazenda de porcos. Entretanto, o reinado de terror de Ted estava chegando ao fim. Velhos hábitos não morrem facilmente. Ted foi entregue a seus crimes mórbidos, ainda vivendo em constante fuga. Novamente, sua direção irresponsável na estrada o colocou em apuros depois que a polícia descobriu que as placas pertenciam a um carro roubado. Depois de dar um alerta para Ted encostar o carro, as autoridades encontraram as identidades das 3 mulheres mortas em seu veículo. Ted Bundy foi preso e contestou: "Eu preferia que você tivesse me matado", falando isso ao policial que o prendeu. Durante o julgamento, Ted ignorou descaradamente o conselho de seu advogado e se encarregou de criar a sua própria defesa. Joseph Alloy, um investigador de defesa, disse: "Eu o descreveria o mais próximo do diabo, mais do que qualquer outra pessoa que já conheci." Dessa vez, Ted não teria escapatória. Ele acabou condenado e colocado no corredor da morte na prisão de Rainford, na Califórnia. Ali, ele provou do próprio veneno. Morto pelas mãos da justiça. Uma vez atrás das grades, ele sofreu vários abusos de outros presos. Chegou até a ser abusado sexualmente, como ele fazia com as mulheres. Foi coletivamente, viu? Por 4 homens. Por fim, chegou o momento de aceitar as consequências e Ted Bundy foi levado à cadeira elétrica. Algumas mulheres americanas puderam então respirar aliviadas em 24 de janeiro do ano de 1989, quando finalmente o assassino dera seu último suspiro. Ted deixou uma criança que teve com Charlotte Ann Bond, com quem se casou durante o julgamento. Suas vítimas também deixaram entes queridos para trás, como Eleanor Rose, a mãe de Denise Naslund, que disse: "Por tudo que ele fez com as garotas,
o espancamento, o estrangulamento, a humilhação de seus corpos, torturá-las. Sinto que a cadeira elétrica foi pouco demais para ele. Tenho que concordar, meus amigos, muito pouco. O número real de vítimas ainda é desconhecido. Até hoje, Ted Bundy é odiado como um dos serial killers mais assustadores e irritantes que já existiram. Antes de morrer, ele confessou muitos assassinatos, mas o número real de vítimas permanece desconhecido. Ao mesmo tempo, ele negou os assassinatos, ainda que evidências físicas sugerissem o contrário. O nome de Ted Bundy ficou manchado para sempre, com pelo menos 30 mulheres executadas por suas mãos. Ele fez jus à sua opinião de a própria definição do mal sem coração. Só espero que outro igual a ele não se sinta desafiado a aperfeiçoar os atos cruéis de Ted Bundy. É realmente assustador. Como existem pessoas que não podemos defini-las assim como pessoas. São os verdadeiros monstros. Quando crianças, temos medo do monstro debaixo da cama, do monstro do armário, do bicho-papão, da cuca. Mas nós, pais, devemos alertar nossos filhos contra outros tipos de monstros. Monstros como esse Ted. Não é verdade? Você já conhecia esse caso? Não? Deixe aí suas opiniões nos comentários. E se você quiser que eu traga a história de outros serial killers aqui, você pode estar deixando também nos comentários. Bem, se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe esse vídeo, ativem as notificações para não ficar de fora quando eu postar um conteúdo aqui nesse canal. Lembrando que é um canal de variedades. Cada dia trarei para vocês algo diferente aqui. E por hoje é só, meus amigos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!